E aí, moçada, beleza? Vocês acompanhando aí o programa Diversidades, né, pelo nosso site www.programadiversidades.com.br, pelo nosso canal do YouTube. Se inscreva também na nossa página do Instagram aí, tá? E agora para você mais um vídeo falando de gamer para você aqui no programa Diversidades, ao lado aqui do meu amigo, o Everson, o Tico. É isso aí, tudo bem, pessoal? Como é que estão? Mais uma vez estamos aqui, né? Falar sobre uma coisa que a gente gosta bastante, né? Que é videogame, né? Vamos lá, estamos nessa, estamos preparados. Então é isso aí, moçada. Bom, tem outros vídeos que você pode acompanhar, tem mais 2 entrevistas com ele que você pode acompanhar, a gente falando do PlayStation, falando do Xbox e outros consoles mais novos, tá? Falamos também um pouco do Atari. E para começar esse vídeo aqui, a gente vai ter que falar um pouquinho do Atari também, que é a segunda geração de consoles. Acho que é a segunda, né? Eu acho que sim, né? tá ficando meio velhinho, né? Então tá meio esquecendo as coisas, mas é a segunda geração de console, é o Atari, né? O primeiro foi o Philco, né? E o Odyssey, que era o famoso telejogo. O Philco primeirão, né? Que é o da Ford, né? A fundação entre Philco e Ford, né? E a segunda geração é o nosso querido Atari, né? É isso aí. Então, moçada, aqui nesse vídeo você vai acompanhar, a gente vai falar mais assim diretamente da terceira geração. A terceira geração aí que foi, principalmente para quem é da minha geração, da geração do Tico aí, que é uma geração que veio para arrebentar. Porque a gente estava acostumado com o Atari, poligonal, gráfico bem mais simples, e a terceira geração veio e transformou tudo isso daí, com um gráfico comparado com a segunda geração muito superior. Mas a gente tem que falar um pouquinho do Atari antes de entrar na terceira geração. E você está conferindo na imagem aí, ó, o Tico já trouxe aqui uma pérola da terceira geração. Eu também trouxe mais 2 aqui, que aliás, né, eu comprei, eu tirei da coleção dele aqui, ó, né, fui diminuindo a coleção sua. Foi, na verdade a gente fez uma parceria e uma amizade, né, e eu tô acabando com a minha coleção e entregando todos pra eles, né, e aí dá pra vocês verem aí os consoles maravilhosos, né. Bom, Tico, então vamos lá então. A gente vai falar aí do Nintendinho nesse vídeo, né? Mas o Atari, que veio antes, querendo ou não, ele começou tudo. E na sua opinião, que você também jogou muito Atari, né? O que você sentiu assim de melhora gráfica, no sentimento, quando teve esse pulo da segunda para a terceira geração? Na verdade, com o avanço gráfico do Nintendinho, salvou a geração de consoles, né? Hoje a moçada, a molecada, né? Eles podem jogar, dá graças a Deus, né? Que hoje, graças ao Nintendinho, foi que hoje a gente joga videogame, né? Porque com o Atari, né? Houve lá o grande ET, né? Que foi o grande marco da história do console, que enterraram os cartuchos no deserto, que foi um fracasso, o jogo foi feito às pressas. Mais uma vez a indústria do cinema, né? Fazendo o que ela faz, às vezes decepcionando o consumidor, não é verdade? E aí foi aquela geração, aquela coisa que a gente também, as coisas demoravam para chegar aqui no Brasil, a gente só via muita notícia em revista, e aquele tal negócio, como você comentou, né? O salto gráfico foi muito, mas muito para nós, né? Saímos de quadradinhos de polígonos, né? Para real mesmo, para nós era muito real, né? Porque o Atari também, os jogos eram mais simples e não tinha nem começo, meio e fim, né? É verdade. E o Nintendinho, e também acompanhado da Sega, né, que depois veio para concorrer, eram jogos que tinha começo, meio, fim, tinha trilha sonora, tinha final, né? A gente ficava maravilhado, né? Exatamente, eles tinham uma história, né? Eles tinham um conteúdo, tanto gráfico quanto sonoro, entrou sintetizador, né? Que daí entrou nos jogos, passou de ser mono para ser estéreo, sintetizado. Então você conseguia ouvir uma musiquinha da Tartaruga Ninja, do próprio Mario, né? Do Donkey Kong, algumas músicas que estão na nossa memória até hoje, trilha sonora fantástica, né?
Então, no Nintendinho, a terceira geração, a gente tem aqui três exemplos, né? Esses 3 consoles, esse aqui, que é o original, o Nintendão aqui, original, né? Que é dele, tá? E vai ficar com ele, que ele já tá tentando me empurrar aqui, mas acabou o dinheiro aqui, né? Tô perdido aqui. Na verdade esse é um console que salvou, né, a moçada hoje, né, que joga videogame, foi esse o console que salvou. Por quê? No comércio americano o videogame foi uma coisa que fracassou, né? Por causa dessa história do ET aí, de alguns jogos que não tinha começo, meio e fim. O forte dos anos 70, né? 60 eu não digo muito, né? 60 era mais, não muita máquina eletrônica, mas dos anos 70 e 80 nos Estados Unidos e vindo pro Brasil, os arcades, né? Os arcades, máquina de fliperama, de jogos, ficha, era muito comum entre os jovens, em barzinho e tal, e era uma coisa adulta, né? Era uma coisa de... A máquina de fliperama se instalava num bar, né? Então, as crianças, nós que era pequeno, ficava sem acesso. Por isso que teve a ideia de fazer o console de casa, né? Que é o console de TV, para a criança jogar. E o Atari se popularizou e o ET acabou com tudo. E aí isso aqui salvou, tá? Foi a Nintendo, né? Como sempre, né? Até hoje, ela criou forças e instalou isso aí para fazer uma boa... político, o videogame era mal visto, né? É verdade. Então ela fez uma boa política com jogos sem ser violentos. O Mario, por exemplo, que salvou isso aí, e pra alegria de todo mundo, a nossa alegria, que é um console fantástico, esse console que foi vendido por vários tempos e que no Brasil veio poucas peças, né? Que é o que a gente vai entrar agora, que é o famoso os clones, né? Da geração. A maioria foi tudo clone, né? A maioria que a gente conheceu foi clone, né? Hoje nós entusiastas que é o da época mesmo, que rodava mundo afora, Europa, Japão, Estados Unidos, mas eu vou falar pra você que naquela época ver um desse aqui era quase impossível. E o Nintendinho, ele trouxe, né? A terceira geração trouxe o arcade pra dentro de casa, né? Isso que foi bacana também, né? Mas a gente falou aí do ET. O ET, não sei se vocês já assistiram, mas o filme é muito bom. Mas, cara, por que o jogo foi aquela merda, cara? O que aconteceu? Então, na verdade, cara, por incrível que pareça, o gráfico na época do ET foi até um pouco construído legal. Mas o que aconteceu? Foi um jogo feito às pressas, tá? Se eu me recordo bem, para vender no Natal de 81, tá? Que eles queriam lançar junto com o filme e queria vender o Atari, que estava um pouco estacionado, né, junto com o Natal dos Estados Unidos, tá? E só que flopou, né, cara? Vamos falar aí a linguagem do jovem, né? Normal, flopou, porque o jogo ele não tinha final, ele crashava, ele travava, tá? Eu lembro que em 86 eu fui jogar porque demorava as coisas para chegar aqui para nós. Eu fui jogar o ET, eu achava massa, cara. O ET passava na sessão da tarde, né? Eu acho que muitos telespectador nosso vai lembrar da sessão da tarde, e a gente jogava e era legal, mas por quê? A gente não passava da segunda e da terceira fase, entendeu? A gente não tinha aquele incêndio, a gente queria brincar, né? Então, e foi isso. E aí que foi a destruição dos consoles, né? Dos consoles, das fitas, né? O pessoal e a bolsa na época, a bolsa de valores da Atari caiu bruscamente, que foi o desespero dos games lá, dos jovens na época, que falou, videogame já era. E a Nintendona aí que veio no Japão criando força, né? Porque esse ET e esse Atari,
ele também, como no Brasil, demorou para chegar. Como era uma coisa de Hollywood, americana, ele demorou para chegar no Japão, e isso aqui já dominava lá. Era um sucesso. Tá? Lá no Japão já tinha fazia tempo. Já tinha fazia tempo, né? Que era um outro console antes desse. A gente não consegue adquirir porque é uma coisa muito rara e a gente tem um poder aquisitivo limitado, né, meu amigo? Não é fácil. A gente quer tudo, mas também querer não é poder, não é verdade? A gente tem no medida do possível, mas existem amigos nossos aí que tem uma coleção vasta, tá? De consoles, nossa, maravilhosos, que, resumindo, fazem a mesma coisa, não é verdade? É tipo aquele Atari de 6 botões, né? A raridade aqui. Exatamente, Atari de 6 botões. Tanto o Nintendinho, existe um outro Nintendinho que da família Famicom, né? Que é os antigos lá que deram início a tudo isso aí, não é verdade? Você vai conferir na imagem agora, a gente vai mostrar para você um pouco de cada desses 3 consoles que tem aqui de terceira geração, que é sistema Nintendinho, tá? Então vamos começar por esse daqui. Ele tem aqui ele ejeta o cartucho, né? É bacana pra caramba. Não, ele tem os cartuchos, né? Depois você vai mostrar mais. Olha só o cartucho. Mais Robocop. Robocop, isso aqui é um clássico, né, cara? Porque você vê que como a indústria, a Nintendo, a Atari, o que elas queriam? O que o videogame já queria naquela época? Eles queriam trazer o filme para você jogar, né? Que foi o que deu sucesso. Hoje a gente joga um The Last of Us, hoje é o contrário, né? Você joga o jogo, joga um God of War e depois ele vira série, depois ele vira filme. Antigamente era o contrário, primeiro tinha os filmes, depois você jogava, né? Hoje o Fallout aí, né? Então, hoje a série Fallout tá bastante famosa, mas, cara, a gente joga Fallout desde 92, né? 93, não é verdade? Então o cartucho original, ele vinha nesse cartuchão, 72 pinos, né? O original ele vinha nessa case, própria case, ele vinha dentro de uma caixa, né? A caixa lacrada, puta, era maravilhoso, cara. Abrir um console original era maravilhoso. Que a gente conseguiu só depois dos 40 anos, isso aqui, né? Na verdade, né? Porque o que a gente tinha na época era a famosa fitinha pirata, né? A fitinha pirata que não tinha caixa, não tinha nada, era pequenininha. Nós temos aqui, a gente vai pegar pra vocês. Só depois dos 40, é por isso que a gente não cresce, né, cara? É verdade, né, cara? A gente fala tanto, né? A idade vai chegando pra nós, mas o sonho de gostar de videogame nunca vai morrer. Pelo menos pra algumas pessoas não morre, né? Com certeza. E ele o cartucho já não ficava exposto, ele ia lá, é interno, né? Era ejetado, né? Ele era internamente, né? Eu não sei se era um sistema japonês pra criança não mexer no cartucho ou pra ser seguro pra não bater. A gente tinha muito problema de estar jogando, bater e ele desvirtuar a imagem, tá? Esses consoles de hoje em dia, até... Quem tem irmão, ele vai lá, dá uma batidinha. Exatamente. Né? Puxava o fio e a fita balançava e travava. Era comum isso acontecer, tá? Então eu acho que ele era internamente para evitar de dar esse problema de crachar a imagem, né? Sim. Olha lá. Vamos falar um pouquinho dos clones, então? Vamos e aqui, na sua opinião, quais que são os mais famosos? Que aqui no Brasil, como você mesmo disse, né? O Nintendinho, ele não chegava aqui. Então as empresas fizeram os clones, né? Que era o mesmo sistema, mas um videogame aí da CCE, Gradiente, né? E eu lembro que o Phantom System ficou muito famoso. Na verdade foi o seguinte. E ele tem uma coisa curiosa, que ele era a carcaça do Atari. Na verdade, o que eu sei um pouco é o seguinte, não tinha importação, né? No Brasil em 91, antes um pouco não tinha importação. Então o que fazia? O pessoal ia para fora, estudar fora,
fora, faculdade fora, fazia engenharia reversa, tá? Desses consoles. Então eles tinham esse Nintendo aqui, né? Ou outros consoles lá, eles compravam, traziam para cá nas faculdades e faziam engenharia reversa, que foi assim que surgiu o nosso famoso Turbo Game, tá? Na verdade, o Phantom System era um desejo, porque ele ficou muito famoso aqui para nós por causa do Caça-Fantasma, que ele veio na época do filme e foi feita muita propaganda, né? Mas o Turbo Game da CCE é o que encantava, né? A gente tem acesso ao Turbo Game, ao Dynacon, né? Que a Dynacon também é uma empresa de Manaus, né? Que na verdade o fundador da Dynacon é em São Paulo, tá? E ele em Manaus conseguiu fazer o Dynavon, que era o Dynavision, que era o Dynavision 1, 2, 3, depois era a Dynacon, que todos são os mesmos princípios de console, tá? Que são todos clones do Nintendinho. E às vezes, cara, que é bom ressaltar, foi que o Turbo Game, que tinha um controle estranhão, né? Vocês vão ver na imagem aí, que inverteu o negócio do Mega Drive para não dar um clone, né? Como que é essa história aí? Na verdade, o que a gente sabe, na época eu conversei com um amigo colecionador muito mais a fundo que a gente, foi o seguinte, que na época uma empresa brasileira comprou os moldes, né, de controles, e esses moldes plásticos, né, que é um molde que injetava, ele tinha que mudar, né, porque como ele comprou, a exigência da patente é que mudasse, né, e como ele tinha toda a mecânica, então o que ele fez? Ele inverteu o controle, né, do Mega Drive. Ele tinha um molde do Mega Drive, ele inverteu, trocou os botões de lugar para não ter problema e ser uma coisa diferente, né? E hoje a gente gosta do console, que vocês vão ver aí na imagem, porque o controle é fenomenal, cara. É até estranho de se jogar, não é verdade? Como o controle do Nintendinho também era meio desagradável, né? Mas nada como o Turbo Game, um controle bem estranhão, né? E do Phantom System é o mesmo controle, tá? Ele vinha o mesmo controle. Era assim,